Eu tinha a pior memória do mundo, cara. Porque eu tenho problemas de atenção. Eu tenho esses problemas até hoje. Se eu não criar uma estratégia consciente, eu esqueço. Eu entro no automático muito facilmente. Algumas pessoas vão falar que é o tal do neuroatípico. Então, eu tenho problemas de atenção. O que é o neuroatípico? É toda aquela famoso pessoa... maluco? Pois é, a gente não usa esse termo maluco, cara. A gente usa o termo neuro... Quando a gente vai falar, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção, quando a gente falar de autismo, quando a gente falar de certos transtornos, certas condições, na verdade, não são bem necessariamente transtornos, mas, enfim, certas condições que a gente, para não falar de forma pejorativa, fala que não é uma pessoa que é típica, então ela é neuroatípica. Entendi. E aí, o que aconteceu comigo? Eu esqueci muito. É diferente de um doente com esquizofrenia. A gente não vai falar... porque, na verdade, são pessoas que são funcionais. A gente costuma falar neuroatípico. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Eu tava indo na faculdade. Aí, eu fui pra faculdade de carro. E eu nunca ia de carro, porque eu não tinha carro. Eu fui o carro da minha mãe. E depois eu esqueci que fui de carro e voltei de ônibus. E cheguei em casa, roubaram o carro. Eu achei que tinham roubado o carro. Não vi o carro na garagem. Aí, minha mãe, te machucaram? Eu falei, puta merda, esqueci o carro lá. Aí eu peguei o ônibus, fui lá pro campus e falei, cara, tem que melhorar minha memória. Tem que melhorar minha memória. Cara, e aí, como que eu decidi melhorar minha memória? Vou contar uma história aqui. Pode contar a história, né? Pode, cara. Vou contar a história, cara. Eu era sempre um aluno, considerado um aluno brilhante. Sabe aquele aluno que acha... Meu pai me contou uma história que é mentira. E quem estiver nos ouvindo, entenda que é mentira. Aquela história de que se você for o melhor aluno, vai dar tudo certo. Cara, se você for o melhor... vai estar tudo certo, cara. Aí estudava inglês, fazia com as provas de inglês, aqueles certificados lá, estudei na cultura inglesa, sabe aquele negócio de estudar nos negócios de inglês? Não, cara, vai ser foda. E aí, passei em vestibular nos primeiros lugares e tal, tava fazendo computação na PUC. E tava fazendo bacharelado em matemática pura na UFMG. E eu tava com 24 anos e eu tava com uma dívida de R$7.500 na PUC. E eu tava pensando assim... alguma coisa deu errado. Em que momento que aquele menino, que era visto como um brilhante, que tirava total nas provas, que deu uma coisa errada, né? Aí eu tava dando aula em Pará de Minas de matemática, sem carteira assinada, a R$20 a aula, cara. R$20 a aula. E eu tava indo com um colega, cara, pra você ter uma ideia, pra ir dar aula em Pará de Minas, e eu vou chegar onde eu virei campeão de memória, pra ir pra Pará de Minas, eu saía de casa às 4h30 da manhã, pra poder dar aula lá às 7 da manhã, dar aula direto até às 11h30 da noite e voltar pra casa e dormir às 2 da manhã. Cara, é uma coisa absurda. É você acordar às 4h30 da manhã e chegar em casa às 2 da manhã. E eu fazia isso, às vezes, 2 vezes na semana. E depois, outro dia, era terrível, né? Aí, um dia, eu tava indo com um colega lá, que a gente dividia as aulas, e eu recebi uma mensagem. A mensagem era assim: vai ter encontro da turma do 3º ano. Você vai querer ir, Alberto? Eu falei, cara... eu fui lembrar do colégio, né, 3º ano. E quando eu estava no 3º ano, existia muita expectativa no que o Alberto ia se tornar. O que o Alberto, que tira total nas provas, vai acontecer com ele. Era uma época que eu já sabia programação de computadores, eu já era parte, inclusive, de grupos de programação, era doido com esse negócio de programar, enfim, eu achava que ia tirar as melhores notas. E eu sofria muito bullying no colégio. Por eu ter meus comportamentos estranhos, tipo neuroatípico, eu que fui aprendendo a me socializar melhor, eu sofria bullying fudido. E eu era chamado outcast. É o bullying que a pessoa acha que bullying é zoeira. Cara, não é zoeira. Bullying é as pessoas no colégio não fazerem grupo com você, porque sabem que se elas fizerem grupo, você é tipo um Dalit. Você é um cara que não pode ser tocado, sabe? Então, cara, bullying no colégio é uma coisa assustadora. As pessoas não imaginam o que é bullying de verdade. Aí eu sofria bullying, mas tipo, me apegava ao que eu tinha, que eram minhas boas notas, era saber falar inglês, é o que me apegava, né? E eu fiquei imaginando, quem daquela turma que me fazia bullying que eu não queria encontrar? E comecei a fazer uma lista mental. Será que? Quem que eu iria encontrar, né? E eu comecei a fazer uma lista. E eu lembrei de uma pessoa que eu não queria encontrar de jeito nenhum, que era o Alberto, de 7 anos de idade. Cara, quando eu tinha 7 anos de idade, eu falava pro meu pai que eu queria ser o Batman. Aí meu pai... eu também. Beleza. E aí meu pai chegava assim... que um teve sucesso e o outro falhou. Né? Porra, virou pinguim. Vamos ver. Aí, cara, meu pai chegou pra mim assim e falou assim, vamos pro supermercado? Só se eu puder ir de Batman. E eu ia fantasiado de Batman, cara. Ia na tora mesmo. Aí eu ia de Batman e tal. E aí eu fiquei imaginando, né?
E se eu tivesse que encontrar com aquele menino de 7 anos de idade, que com 7 anos estava preocupado com as notas, cara, que vai acontecer. Eu falei, cara, se eu encontrasse com ele nesse encontro, sabe? Deu errado. Cara, e é uma coisa muito engraçada esse negócio de dar errado na vida. É você que tava tudo certo, você sabe, cara, em algum momento, eu ia virar pra ele e falar assim, cara, em algum momento, não sei. Esse negócio deu errado. Cara, eu não sei te dizer por que deu errado. E aí, eu tava lá, tendo pra responder, cara, eu não vou nessa merda. Eu não vou. Aí eu voltei pra computação, tava assistindo as aulas da PUC como ouvinte, que eu tava devendo R$7.500 já. Aquele negócio de ficar renegociando matrícula. Cara, quem nunca deveu na faculdade, cara, não sabe o que é isso. Não sei se vocês já passaram por isso. De você se humilhar, cara, e chegar e tá devendo a porrada. E falar assim, ó, você quer matricular? Vai ter que assinar isso aqui, que você tá devendo pra gente, não sei o que, renegociava e tal. E aí, eu, que já tinha memória péssima, que já tinha deixado o carro na faculdade, voltado de ônibus e tudo mais, eu tinha que fazer um trabalho sobre memória, de computador. E eu descobri um cara que mudou minha vida para sempre. O nome dele era Dominic O'Brien. E ele memorizava um baralho em 1 minuto. Ele pegava as cartas, olhava e fazia aquilo em 1 minuto. Aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo criar minha técnica para isso. E naquele momento, eu senti como se fosse aquele menino de 7 anos falando, olha só, seu filho da puta, você dá seu jeito. Você vai ficar bom nesse negócio. Aí, cara, eu comecei a treinar de uma forma compulsiva. Porque eu falei, cara, se o Dominic O'Brien ficou famoso com isso, eu posso ficar famoso com isso. Eu tava já com 24 anos de idade, foi 2004 isso. E aí eu comecei a treinar. Aí eu comecei a fazer demonstrações disso. E eu comecei a fazer coisas que ninguém fazia. Qual que é o seu aniversário, Igor? 26 de abril. 26 de abril. Você nasceu em que ano? 1985. Sexta-feira. Isso a gente já viu, você já acertou, agora eu quero ver o Monark. Qual que é o seu aniversário, Monark? Dia 17 17 de quê? de agosto. Porra, de Já 17. Você nasceu em que ano? 1990. Você nasceu numa sexta-feira. Beleza? Vou acreditar, porque Ô, eu sei Jean, que Como tava o tempo lá, Alberto, no dia? É 17 de agosto de 1990, sexta-feira. Sexta-feira. Pancadas de chuva às 20 horas. E aí eu comecei a Caralho, treinar que isso. da hora. Eu comecei a treinar esse tipo de coisa. Ele Falei, cara, vai pesquisar e vai estar... Eu é a quero minha ver. chance, cara. é isso. Mas e a pancada de chuva aí? Então, é isso que eu tô A pancada de chuva é outra história. A pancada de chuva é outra história que eu posso contar, é outra história também. Mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar. Eu falei, cara, aí eu comecei a ficar bom. E eu descobri que ninguém fazia isso que eu fazia. Eu falei, cara, eu tenho que ficar famoso agora. Tem que ir aparecer na televisão. Inclusive, se eu fosse místico, eu ia acreditar nesse negócio de lei da atração, sabe essas porra? Porque eu ficava lá em casa ensaiando. Loucura, Alberto Delisla, no Caldeirão. E aí eu ficava ensaiando e tal. Aí, cara, eu fiz uma coisa que mudou minha vida pra sempre. Como é que é? Loucura! Eu sou bom imitador, realmente. Fala a verdade. Aí, cara, o que aconteceu? Aí, falei, cara... Não, mas como é que é mesmo? Loucura. Aí, aconteceu. Eu, devido ao meu treinamento, eu tive convite para participar do Campeonato Mundial de Memória e nenhum brasileiro tinha ido. Aí eu mostrei vídeos e tal, deu fazendo as demonstrações e tal. Tinha um convite, só que não tinha dinheiro. Falei, pô, já tenho um convite, tem que arranjar patrocínio. Aí eu mandei mais de 1000 e-mails. Cara, eu fui naquela época, tinha aquele negócio de portal UOL. Aí você entrava, tinha lá jornais, não sei se você lembra disso. Tinha lá jornais, TV. Cara, eu comecei a mandar 1000 e-mails. Eu tive 2 respostas. Uma da CBN, com o Heródoto Barbeiro, e a outra da revista Veja. E o engraçado é que eu mandei esses 1000 e-mails, cara. É a revista Veja, para ter outra história sobre como funcionam as revistas. Não sei como que é hoje. A revista Veja ligou lá para casa, né? Aí ligou. Tudo bem? Aquele editor abriu. Fala com o Alberto, eu achei que era cobrador, né? O Alberto não está. Quem quer falar com ele? É que é a jornalista da revista Veja. A gente tá querendo exclusividade para te cobrir no Campeonato Mundial de Memória. Caralho! Responderam. O Alberto acabou de chegar. Aí ele ali na porta. Peraí, vou chamar. Foi exatamente isso. Aí aconteceu. Aí acabou que Oi. na Heródoto Barbeiro teve um cara que me ouviu no Heródoto Barbeiro. Luciano Huck. Aí eu comecei a fazer demonstrações. Caldeirão do Huck, fiz o calendário. Aí no Fantástico eu memorizei cartas de baralho. No Faustão, cara. No Faustão. 2 minutos. Memorizei 60 dígitos. Vendado. Depois eu ficava vendado pra falar os dígitos e a galera vendo. E o pessoal falando, ó, Alberto, se preparei que são 200 milhões de pessoas te assistindo na Globo Internacional, viu? Tranquilo?
Beleza. Aí, ao som do Asa de Águia, eu memorizei 60 coisas, 60 O dígitos. som de asa de águia. Ele não Aí esquece depois, isso, né? aí no Fantástico, eu memorizei o baralho. Afinal, ele é o campeão da América Latina da memória pica. Aí depois eu fui no Fantástico, aí eu fui no Jô Soares fazer essas demonstrações todas de memória. E é assim que começou. Inclusive, uma coisa bem interessante com a Veja, cara. Que aconteceu com a minha Não, porra, reportagem. mas como é que foi esse evento aí que tu foi, pô? Pois aconteceu. Aí eu fui no Campeonato Mundial de Memória e você tem 10 provas que você tem que fazer. Aí tem spoken numbers, que você fica vendado e as pessoas falam dígitos tudo em inglês a taxa de 1 por segundo. E você tem que memorizar quantos que você memoriza. E aí eu memorizei a ordem de 6 baralhos. Dá em torno de 300 cartas, a sequência de todas. Aí você pergunta, quarto baralho. E como que funcionava essa memorização? Eu tinha 1 hora para memorizar, depois 2 horas para poder demonstrar. As pessoas acham que o campeonato de memória é mó legal, cara, para assistir, mas é uma merda. Porque a gente tá lá, cara, assim, não tem o que fazer stream, sabe? Porque é uma coisa bem chatona. Aí o que a gente fazia? A gente memorizava cada baralho. Inclusive, no vídeo do Fantástico, alguém colocou no YouTube, porque do meu canal eu tive que tirar, né? Porque, enfim, você colocar Alberto Deliso no Fantástico, mostra eu memorizando baralho. Aí o que acontece? Como que funciona a avaliação? Eles me dão os baralhos, eu memorizo todos. Depois, eu tenho 2 horas, eles me dão 10 baralhos novos. E aí, coloca na ordem dos que estavam antes, que estão aqui com a gente. Aí a gente começa a colocar os baralhos na sequência. Nossa, bizarro. E aí eu quebrei o recorde latino-americano de memorização em 2007. Eu era um jovem, né? Um jovem mancebo, né? Hoje eu sou um cara velho, de 41. Mas o recorde tá aí, ó. Pode ir lá, bater o recorde. E o recorde continua desde 2007. E no final das contas, essas demonstrações de memorização... No Brasil, a única pessoa que faz isso... Na verdade, na América Latina, quem faz isso sou só eu mesmo.